O IAC, Instituto de Estudos Avançados e Convergentes da Universidade Federal de São Paulo, juntamente com o grupo de pesquisa NeuroIself, tem organizado uma série de webinários sobre a pandemia com um fio condutor muito preciso, que é a ética. Hoje recebemos o professor Mauro Fisberg, aqui da casa da Universidade Federal de São Paulo, a quem agradeço muito, e irá tratar da questão da nutrição. Para essa sessão de trabalhos, a professora Maria Lúcia Formigoni e a professora Maria Lúcia, enfim, irão fazer a coordenação. Deixo com elas a palavra. Bom, boa tarde. Eu gostaria, primeiro de tudo, agradecer a presença do professor Mauro e apresentá-lo, porque, na verdade, o professor Mauro é da casa, mas ele é professor associado e aposentado do setor de medicina de adolescência da Escola Paulista de Medicina, aqui da Unifesp. Ele é membro do Corpo de Orientadores em Pediatria e Ciências Aplicadas à Pediatria também da Unifesp. Ele é chair do projeto ELANS, Projeto Latino-Americano de Saúde e Nutrição, membro titular do Departamento de Nutrologia da Sociedade Brasileira de Pediatria, coordenador do Working Group Feeding Difficulties, entre várias outras posições, porque se eu fosse aqui falar todo o currículo do professor Mauro, a gente passaria 1 hora e meia. Mas o professor Mauro tem uma grande, larga experiência na questão alimentar, tanto nacional como internacional, e hoje ele vai estar aqui exatamente para falar quais são esses desafios que nós temos enfrentados com a pandemia em relação a essa nutrição, seja do adolescente, da criança ou da família como hoje. Então, eu passo a palavra ao professor Mauro. Muito obrigada. Bem, boa noite a todos. Marisa, Malu, é um prazer muito grande estar com vocês aqui. É um setor diferente do que eu estou acostumado, mas eu vou tentar conversar com vocês dentro dos aspectos que vocês me pediram. É um prazer muito grande conversar sobre o que, na verdade, nós temos trabalhado ultimamente com essa situação diferente que nós tivemos ao longo desses últimos meses, especialmente como mudou o atendimento e como mudou o padrão de desenvolvimento das relações com as famílias, especialmente com a pediatria e com a alimentação. E é por isso que eu resolvi chamar essa apresentaçãozinha sobre a família e a alimentação por uma nova pediatria. Inicialmente eu queria colocar sempre minhas declarações de interesses. Eu, apesar de participar de vários grupos científicos, sou palestrante e recebo apoio para eventos e pesquisas de grupos públicos e privados, essa palestra não tem qualquer conflito de interesse, a não ser com alguns aspectos que a gente sempre discute. Eu queria talvez voltar um pouquinho no tempo e fazer uma retrospectiva muito rápida e abreviada da história da alimentação. E eu vou usar essa frase da música dos Titãs, desde os primórdios até hoje em dia, em que, na verdade, nós discutimos como é que nós evoluímos ao longo do tempo do ponto de vista físico, de qualidade de vida, de alimentação e do próprio bem-estar. Nós sabemos que o nosso estado nutricional é sempre uma resultante de uma equação. A equação que vem entre o nosso aspecto hereditário, determinado por um ambiente que é sempre modificado pela quantidade de alimentação, pela qualidade da dieta, pelo dispêndio energético e, obviamente, o nosso tempo em atividades sedentárias. Eu não sei se realmente nós evoluímos de uma forma tão boa, porque se nós formos olhar desde o começo da alimentação, talvez nós pudéssemos discutir o mundo antes e depois da agricultura. E pictoricamente a gente refere-se a uma modificação, verdade, enigmática do mito de Adão e Eva, que provavelmente foram os indivíduos que fizeram a transição de um mundo que era caçador, buscador, coletor, para um mundo fixo, para um mundo da agricultura. E ao tempo também, provavelmente, eles foram os primeiros restritivos, porque nunca tinham comido um vegetal, uma maçã. Eu fico pensando, talvez o pecado original não teria sido a carne, e realmente esse é o aspecto que nós sempre trabalhamos. Vamos voltar então um pouquinho mais no tempo e pensar, então a Eva resolveu querer conhecer novos sabores. E foi só ela querer buscar outras situações além do pecado da carne,
o pecado dos vegetais, ela partiu para um aspecto que nós conhecemos com a dieta pré-histórica, e que muitos pesquisadores no momento estão sempre valorizando, dizendo que nós temos que voltar à dieta paleolítica e aos tempos pré-históricos, porque ali nós éramos felizes. Talvez, se nós pensarmos no modelo que realmente naquela época que nós tínhamos a possibilidade de caçar, buscar e simplesmente ter uma atividade que eu não tinha um ritmo muito específico, talvez eu tinha mais atividade física, ao mesmo tempo talvez eu não tinha compromisso, eu não tinha estresse, o meu único estresse era buscar a alimentação. A partir do momento que eu termino o risco da alimentação, eu descanso e eu tenho uma vida totalmente diferente da vida que nós tínhamos posteriormente ao período da agricultura. Qual seria esse padrão da alimentação desse momento? Seria uma dieta que talvez, se adotada de uma forma organizada, ela poderia prevenir, por exemplo, o excesso de peso, porque eu tenho uma atividade física maior, eu tenho uma escolha alimentar, teoricamente depende muito do meu acesso, mas poderia ser mais acessível e provavelmente mais saudável. Não sei qual é a quantidade de gordura que nós comíamos naquela época, qual a quantidade de proteína e quanto tempo nós ficávamos sem comer. Mas talvez ao longo do tempo nós conseguíssemos manter uma qualidade de peso adequado. Mas talvez a gente teria uma vida útil muito mais curta. Então nós tínhamos um aumento da atividade física diária e redução dos comportamentos sedentários, com uma redução de alimentos normalmente específicos. Então hoje o que o pessoal propõe é uma volta a comer alimentos com uma restrição de altos alimentos com densidade calórica e fazer o que a gente chama de superconsumo passivo de proteínas. Ter um uso limitado de sódio, porque não tinha, e um consumo de gordura que é esporádico. Obviamente que a gente propõe, então, se eu utilizar uma dieta dessa, seria aquela dieta onde eu teria uma quantidade de colesterol baixa, com uma ausência de açúcar, e muito pouco álcool, que vem muito mais tarde na história da alimentação, e obviamente com um maior consumo de fibras. Se nós saltamos um pouco no tempo, nós vamos pensar o que nós comíamos, na verdade, na alimentação da Antiguidade Clássica e até a Idade Média, é onde nós começamos a buscar algumas novas sensações no ato de comer. Isso vem já da nossa fixação na terra. Nós somos hoje agricultores, nós somos provedores para pequenos centros urbanos, eu tenho a minha dieta de manutenção, mas eu vou prover as classes governantes, aí eu começo a ter horário, eu começo a ter uma série de situações em que muda rapidamente o meu padrão de vida. Nós comemos mais carnes animais, nós comemos carnes silvestres, carnes depois já determinadas dentro do nosso lar, ou pelo menos na cercania, com o aumento da utilização da carne de gado, inicialmente dos rebanhos caprinos e depois bovinos, o que é possível, com uma quantidade de vegetais e cereais, como trigo e arroz, que contribuem com mais de 90% da alimentação, aparecendo o sal posteriormente como duas situações, primeiro para a manutenção da qualidade do alimento, então o salgar é uma forma de sobrevivência dos alimentos por mais tempo, mas também como uma sofisticação do paladar. E aí nós aprendemos a melhorar os nossos alimentos. Como que nós melhoramos os nossos alimentos? Através dos temperos. E os temperos é claramente uma interação entre o Ocidente e o Oriente, com a descoberta das especiarias, das ervas aromáticas, das modificações de sabor, e aí com os primeiros grandes processos de processamento que vêm a partir do fogo e das modificações do alimento por si só, com a chamada descoberta, portanto, de que a comida pode nos dar prazer. Com certeza, isso é privativo de quem tem acesso, de quem tem recursos e de quem tem possibilidade de ter a condição de compra ou de fabricação ou de poder de tomar o alimento do outro. Mas, de qualquer forma, nós valorizamos o alimento já não apenas pela característica de sobrevivência, mas pelas suas características sensoriais. Isso é bastante importante, porque ele vai modificar depois, rapidamente,
com uma fase muito posterior, quando nós começamos a ter a Revolução Industrial. A Revolução Industrial, ela determina uma mudança econômica, política e uma coisa que é extremamente complexa, que é a interação da mulher à força de trabalho. Isso cria uma nova dinâmica econômica social, com uma consolidação da migração urbana, dos pequenos centros para grandes centros, que passam a ser o centro da vida da comunidade, mas o trabalho é quase sempre muito pior do que era anteriormente, com meios insalubres, com um número de horas gigantesco, e a mulher entrando na força de trabalho causa uma série de modificações na dinâmica da alimentação da família como um todo. Obviamente que existe uma dificuldade maior da manutenção do aleitamento materno. Até no início, as mulheres levavam as crianças pequenas para os ambientes de trabalho, mas os meios insalubres e absurdos acabavam tendo uma dificuldade muito grande de manter a produtividade. Isso acaba modificando muito o padrão. Além do que, eu tenho que modificar a dinâmica da alimentação da família toda. Se a mulher era a provedora, a mulher é que fazia, a mulher é que determinava a forma de preparo, ela tem que determinar uma alimentação para o restante da família, já que ela também está dentro de uma forma de trabalho que é fora da casa. Isso abre um mercado diferente e a gente tem que fazer alimentos rápidos, práticos e que possam ser utilizados à distância. A gente sempre fica discutindo se o primeiro delivery, na verdade, foi, por exemplo, quando os exércitos em guerra, eles levam junto consigo os animais, os provedores, os alimentos que eles são necessários, ou eles tomam os alimentos do caminho, ou quando você vai ao campo para trabalhar, se, por exemplo, quando eu levo um alimento, por exemplo, como pão, queijo e algumas frutas, por exemplo, eu estou fazendo o primeiro alimento de envio para um local distante da minha casa, porque eu preciso fazer isso de uma forma adequada, rápida e que permita a conservação. Toda essa modificação da alimentação como um todo leva a consequências muito importantes metabólicas e causam doenças e causam modificações de todo o processo de relacionamento. E é por isso que a gente discute muito a influência da alimentação na família como um todo e a importância da família na alimentação. Todo mundo, desde a antiguidade, discute muito a importância do aleitamento materno, mas o aleitamento materno já passou por fases de hipervalorização, por fases de desvalorização, e nós ainda temos que brigar com a importância de conseguir fazer o aleitamento em público. Então, a gente ainda não tem as garantias específicas de que nós podemos fazer de uma forma natural e tranquila um fenômeno que é absolutamente instintivo, natural, mas que, teoricamente, nós ainda não conseguimos trabalhar de uma forma tão correta, tão adequada, como simplesmente deixar a alimentação pelo maior tempo possível ao seio materno. Então, nós temos que trabalhar como era a alimentação da criança, como que ela foi ficando, e talvez a gente consiga entender quais são os fenômenos que foram sendo modificados ao longo desse período do processo de isolamento social, da pandemia e das relações de família novas dentro da casa. Então, como era a alimentação infantil? Eu gosto de trabalhar com esse slide porque era um modelo de slide que o professor Nóbrega, também daqui da escola, ele mostrava há quase 40 anos atrás e que a gente discutia muito como era a alimentação que nós aprendíamos das escolas europeias, americanas, especialmente a escola alemã e depois a escola argentina, e como que nós fomos gradativamente tentando romper esse equilíbrio. Como era essa alimentação? A alimentação sempre foi de uma escassa participação da criança no grupo familiar das refeições e uma escassa decisão da criança dentro do padrão da alimentação. A criança não tem voz, a criança não tem participação, ela é isolada do processo de alimentação após o desmame. Isso é uma situação complexa que determina toda uma relação familiar de hierarquia. Então, quem pode receber primeiro, que tipo de alimento que vai ser recebido, e aí gera-se uma relação de poder, de economia, de poder matriarcal ou patriarcal, dependendo da sociedade, e toda a caracterização
de que a criança é sempre a última a comer, e talvez em alguns grupos a mãe era a última a comer. A gente sabe que existem algumas dificuldades. Em pediatria, nós sempre discutimos que criança comia papinha. Na verdade, esse é um conceito errado. Na verdade, a papa é o alimento do ser humano por excelência. Nós sempre comemos papa porque era a forma de comida mais prática. Os alimentos que nós tínhamos eram duros, eram cereais, grãos, a carne endurecida, o queijo endurecido, o pão endurecido. Então, quando nós podíamos fazer a alimentação de uma forma mais modificada, mais homogênea, esse era o alimento da família. Então, não era um alimento da criança, era o alimento da família que depois era incorporado para a criança de uma forma específica. Hoje a gente sabe que a papa, ela caracteriza-se por uma homogeneidade. Então, toda alimentação tem uma cara igual, é muito mais fácil, tanto para a mãe como para a criança. Existe quase sempre uma maior garantia de aceitação. E aí, com essa homogeneização, na verdade, nós temos uma situação dúbia. Primeiro, é fácil para a mãe, mas também é difícil sair para fazer a transição desse produto que é mole, pastoso, que é homogêneo, que é muito mais fácil de organizar, que para a criança é sempre parecido, e por mais que você mude os componentes, que muda talvez seja um pouco a cor, seja a forma da aparência, talvez alguma coisa da textura, dependendo do tempero, mas também gera um fenômeno importante que é a neofobia alimentar. As crianças, tendo um padrão de alimentação sempre muito igual, elas têm dificuldade de aceitar produtos novos. Então, essa mudança desse produto para uma alimentação mais parecida com a do adulto de hoje em dia era bastante mais complexa. Bom, nós, dentro da pediatria, nós sempre seguimos o modelo das escolas europeias. No início do século XX, o modelo que a gente seguia era um modelo de aleitamento materno escasso, a introdução de leite de vaca ou de introdução de outros produtos muito precocemente. Nós, nas escolas médicas do país todo e do mundo todo, nós ensinávamos que nós dávamos suco com 30 dias, nós dávamos uma papa salgada com 2 a 3 meses, nós fazíamos segunda refeição salgada com aproximadamente 5 a 6 meses, e nós tínhamos uma dificuldade de fazer a transição da alimentação. Quase sempre as papas e os alimentos eram estranhos à realidade local. Nós recebíamos listas que nós entregávamos para as famílias com nomes de produtos vegetais ou preparações que nem nós conhecíamos. Muitas vezes nós íamos à feira para tentar conhecer o que estava naquela lista que nós dávamos para as mães. E nenhum de nós sabia preparar absolutamente nada. O leite artificial, que é uma evolução de um produto que do leite evaporado do início do vapor, que é do final do século XIX, do início do século XX, começa a ser marketizado no mundo todo. Ele, inclusive, ele entrava dentro das faculdades com aulas magistrais dadas pelos laboratórios de como preparar as mamadeiras infantis. Leite materno nós não tínhamos praticamente nada de conteúdo, mas de fórmulas infantis nós tínhamos uma série de aulas específicas. Mas, do ponto de vista de alimentação, a criança ainda seguia o modelo de que ela sempre come em horário e em formas separadas da realidade dos adultos. Bem, como é a pediatria contemporânea? Eu acho que o principal problema da pediatria nos tempos de hoje é uma coisa que talvez não seja só um fenômeno da área pediátrica, é um fenômeno da medicina como um todo. É a falta de tempo. Nós trabalhamos em relação à doença, nós trabalhamos em relação à queixa. A consulta não permite avaliar um entorno. Eu estou dedicado àquele momento, eu tenho uma consulta que não pode passar de 15 a 20 minutos, os convênios, a medicina assistencial pública, ela é lenta, e com exceção dos hospitais escola, que sempre foram modelos das consultas que nós dizemos homeopáticas na duração de tempo, na verdade, nós sempre tivemos consultas extremamente rápidas e direcionadas à queixa. Não ruins necessariamente, mas sempre direcionado a um problema. Então, eu tenho uma dificuldade de conciliar uma queixa incompreendida com uma puericultura ou determinar se aquela doença pode fazer parte de uma situação, não de um agente causador, mas de toda uma situação
modificável ao longo do tempo. E tempo é o que eu não tinha. Então eu preciso tentar modificar a minha forma de interessar e tentar trabalhar com o entendimento de uma criança dentro de um modelo de refeição, dentro de um modelo de cuidado, e mostrar que a criança, quando ela participa de refeição ou participa do grupo adulto, ela está encarando a alimentação não mais como um aspecto de sobrevivência, mas o alimento como uma forma social. Por isso, nós mudamos o nosso padrão de participação na vida da consulta e a gente vai para o que a gente determina como um cenário utópico. Qual seria o cenário utópico? Que, teoricamente, alguns desses avanços até nós conseguimos. É manter o aleitamento materno exclusivo por um longo período, por pelo menos 6 meses, e esse é um número que ele é relativamente arbitrário. Nós sabemos que a Sociedade Europeia, a Sociedade Americana de Pediatria, elas têm determinações que variam entre o 4º e o 6º mês, e uma antropóloga americana que vocês conhecem, Margaret Mead, ela determinava que o aleitamento deveria ser como um relacionamento de um casal. Enquanto estivesse bom para os dois, ele deveria manter. Quando passava a ser inadequado por parte de um dos componentes do casal, ele deve ser discutido. O que nós gostaríamos é que ele fosse mantido pelo menos por um período longo, por até 2 a 3 anos. Quase sempre esse desmame, que aqui no nosso caso seria a introdução de alimentos complementares, seriam tardios a partir do 6º mês de vida, quando eu já tenho postura, eu tenho mastigação, eu tenho coluna fixa e eu tenho possibilidade de introduzir alimentos diferentes de um alimento líquido. Esses alimentos devem ser congruentes com a realidade local, utilizando produtos locais, produtos sazonais e produtos que possam determinar uma alimentação mais coerente com a condição de acesso ao alimento, de processos econômicos, de vida onde eu estou e ter toda a condição de utilizar alimentos que tenham uma condição mais natural. Mas cuidado, o natural significa que eu não vou acrescentar nada, eu vou tirar totalmente o nutriente, quer dizer, ele não tem nenhuma composição, ele não existe um alimento que ele não é processado. Todo alimento, de alguma forma, ele é modificado, ele é conservado, ele é determinado para que ele seja modificado na cor, na textura, na consistência. Então, a gente hoje toma um pouco de cuidado para não confundir um pouco um ranço que existe entre o processamento de alimentos, que é natural e sempre existiu, e um padrão de ojeriza, por exemplo, a industrialização ou os grandes grupos internacionais interferindo na alimentação. Uma coisa é a característica política, a outra coisa é a condição nutricional do nutriente de uma forma importante. E a utopia é que a criança e a família participem de uma forma conjunta da refeição. Por isso que a pediatria contemporânea ela é uma reação a todos esses aspectos anteriores, em que nós, na verdade, queremos sair de uma forma de entender a criança como um ser doente ou a criança como um ser que só está lá presente para se alimentar de uma forma mecânica e absoluta e tentar entender o ambiente e a família como geradores de comportamentos. E entre os comportamentos, um deles é o comportamento alimentar. Quanto tempo é o comportamento alimentar? Usualmente em torno de 2 a 3 horas por dia. Nós temos 24 horas por dia, portanto, a alimentação determina um padrão que vai de 10 a 20% do nosso dia, mas muitíssimas das crianças são rotuladas pelo seu comportamento inadequado ou não compatível com o que a família gostaria, por causa de 10% do dia. E a criança é rotulada como ruim, como chata, como negativa, como complexa, quando ela nas outras 20, 22 horas, 23 horas, ela é excepcional, ela é maravilhosa, ela tem um desenvolvimento excelente, mas ela é uma criança ruim de comer e isso parece que gera toda uma dinâmica muito complexa de ser entendida. Hoje, então, nós propomos uma pediatria diferente. A gente propõe uma pediatria mais informativa, mais coerente, mais participativa, em que a gente tenha que trabalhar
em redes, e eu não estou falando apenas de rede social, mas a rede de conhecimentos específicos com nossos próprios companheiros, com outros especialistas, conhecer um pouco a relação da criança dentro dos diferentes locais onde ela frequenta, casa, escola, casa de parentes e toda a situação do próprio meio social, e a gente volta um pouco ao padrão que a gente gostaria que a pediatria tivesse, assim como toda a clínica, que tivesse mais ouvido, mais estetoscópio, mais mão e menos exames de laboratório. Ou que os exames fossem elementos complementares, como eles sempre foram, e não o elemento que determina o diagnóstico ou a conduta ou até a própria capacidade genética da criança reagir a um estímulo específico. Do ponto de vista clínico, para nós é muito importante que a gente lembre que a pediatria começa antes do próprio nascimento. É o conceito da pediatria pré-natal. Esse conceito não é novo, na verdade, o que a gente dispõe é que os obstetras, eles muitas vezes se preocupam demais com a saúde da mulher e muito poucas vezes com o desfecho, com o resultado final, que é a criança. Então, é como se ele estivesse entregando a criança para o mundo e a partir daí ele encerra o trabalho dele. A gente gostaria que fosse um pouco mais integrado. E é por isso que o próprio Sistema Único de Saúde hoje permite uma consulta pré-natal do pediatra. O que o pediatra faz nesse período? Ele, obviamente, ele vai fazer uma avaliação de ajuda com o obstetra para a nutrição materna, mas para a nutrição do feto e especialmente para prevenir as chamadas crises previsíveis da vida pós-parto. O que nós sabemos é que uma série de crises vão acontecer no pré-parto, no parto e no pós-parto, com o bebê, com o aleitamento, com o desmame, com o cuidado da mama e especialmente até com os cuidados emocionais antes do parto e depois do parto. O que a gente propõe é que exista uma forma de sequência mais lógica e que a criança chegue aos consultórios de saúde do profissional de saúde pediátrico ou geral, mas muito mais cedo do que é usualmente. Usualmente, nós recebemos as crianças por volta de 30 a 40 dias pós-parto, que é quando o nosso sistema de saúde acaba encaminhando as crianças para os ambulatórios de puericultura. É muito tarde. Na maior parte das vezes, muitas dessas crianças já foram desmamadas, já tiveram uma série de situações clínicas, já foram a pronto-socorro, já tiveram uma série de falta de orientação que acaba sendo ou determinado pela rede de vizinhos, pela rede familiar ou pela rede social internética. Então, as orientações para o segmento de puericultura ou controle da criança normal deveriam começar muito antes e deveriam passar por uma avaliação muito específica, tranquila, e que fosse uma continuidade do processo de período peri e pré-natal. E o pós-natal acaba sendo uma sequência tranquila de todo esse problema anterior. Vocês conhecem o modelo da saúde dos 1000 dias da criança, que começam com os 2 primeiros anos de vida, mas tem muita gente que já discute os 1.200 dias de vida, os 2.000 dias de vida, os 3.000 dias de vida, porque começa com o desenvolvimento e termina com a maturidade. Onde existe crescimento e desenvolvimento, existe importância. A nutrição começa desde a orientação da família, antes de que exista sequer o pensamento de ter um filho, até o desenvolvimento da saúde global, até a vida adulta. É por isso que eu sempre brincava com o Luiz Roberto Ramos, na geriatria, que nós vamos ter só 2 especialidades médicas, que seria a pediatria e a geriatria, porque as duas estão se estendendo tanto que acabam se completando e todas as outras são especialidades de conhecimento. Bom, talvez por isso que a gente discuta muito esse período do início da vida da criança, o período do início pré-natal, e que nós nos preocupamos muito com o baixo peso das crianças, porque nós imaginávamos sempre que o baixo peso era uma característica que levava à desnutrição futura. Hoje, nós sabemos que o risco vai ser tanto de manutenção da desnutrição, como por um excesso de peso contrário, quer dizer, que eu vou ter um caminho de tracking
não tão facilmente entendido. Tudo começou quando nós começamos a entender o conceito de programação, que é a ideia de que eventos acontecidos em fases precoces da vida poderiam ter efeitos duradouros. Esse processo é aquele programa em que um estímulo ou uma agressão, dentro de um período crítico e sensível do desenvolvimento, exerceria um impacto genético e perigenético a longo prazo sobre a estrutura e função do organismo. Esse processo levou o Dr. Barker a receber um prêmio que é equivalente ao Prêmio Nobel de Medicina na área de nutrição, e foi um dos primeiros atos que a gente discutia desde os anos 70, em que provavelmente essa programação metabólica levaria a mais riscos importantes para o futuro, como doenças cardiovasculares, hipertensão, obesidade, que é o que nós estamos vendo no nosso meio. Então, as condições de alto ganho de peso gestacional, baixo peso ao nascimento, alto ganho de peso ao nascimento ou uma desproporção de peso para a estatura nesse período determinariam não mais um canal para a desnutrição, mas dependendo como eu vou intervir, eu vou por um caminho oposto e eu vou para as doenças da chamada abundância. Tudo isso ainda acaba determinando um padrão que é modificado pela segurança ou insegurança alimentar que nós temos. Todos nós sabemos que nos últimos 20 a 30 anos nós conseguimos melhorar de uma forma muito importante a nossa característica de insegurança alimentar, mas infelizmente nos últimos anos nós voltamos a ter um aumento importante da insegurança alimentar, que foi passando especialmente nesses últimos períodos do início dos anos 10, e que principalmente mostra um despreparo da nossa população para o tipo de população que nós temos. Nós temos uma clara insegurança alimentar muito maior, especialmente naquela população negra e parda, enquanto que a segurança está relacionada quase sempre ao indivíduo de raça branca, a insegurança aumenta sempre nos níveis mais graves nas populações pardas e negras, especialmente naqueles que têm insegurança alimentar mais grave. Chega a ser quase que 80% da nossa população, por uma discriminação clara dos aspectos econômicos e raciais da nossa população. Isso faz com que nós temos consequências. Hoje, o estado nutricional da criança brasileira como um todo, ele tem uma concomitância de uma série de problemas. Nós seguimos tendo baixo peso de nascimento. Nós estamos hoje com mais ou menos em torno de 12 a 13% de crianças que nascem com baixo peso de nascimento e, diferentemente dos outros países, nós não conseguimos reduzir o patamar. Nós tínhamos esses mesmos números há 40 anos atrás, nós chegamos a baixar nos anos 90 e nós voltamos a ter um aumento muito grande de crianças com baixo peso e com prematuridade. Nós ainda temos uma permanência importante da desnutrição sob diferentes formas. Nós temos sequelas da desnutrição com a baixa estatura nutricional, nós temos ainda o que nós chamamos de fome oculta ou carências de micronutrientes, que alguns chamam de desnutrição silenciosa, um fenômeno que é exemplar, que é uma enorme prevalência de doenças de carência, como anemia ferropriva, e um aumento exponencial dos índices de excesso de peso que refletem-se na população adulta. Se hoje nós temos quase 7 em cada 10 adultos com excesso de peso, na população pediátrica nós estamos vindo logo atrás com isso. E por isso nós temos uma dificuldade muito importante no controle das nossas crianças, porque nós fazemos mau controle da antropometria, nós não sabemos avaliar a ingestão e trabalhamos muito pouco com os riscos que são independentes das doenças. Portanto, nós temos que imaginar que a baixa alimentação ou a qualidade inadequada da alimentação vem desde os primeiros meses de vida, e nós temos cada vez mais excesso de peso nas crianças mais jovens, com deficiências vitamínicas e minerais simultâneas. Talvez os nomes fome oculta e desnutrição silenciosa sejam absolutamente inadequados, porque não é oculto, já que, por exemplo, a anemia atinge mais de 40% da nossa população pediátrica, não é silenciosa, porque ela causa uma série de consequências e sequelas cognitivas e do desenvolvimento,
e ela não é exatamente uma desnutrição, já que eu tenho a possibilidade de ter a ocorrência simultânea de excesso de peso com carências vitamínicos minerais. Então, o que nós temos hoje é uma situação múltipla, com ainda a utilização de alimentos inadequados, com uma grande quantidade de produtos com açúcar de adição, o enorme consumo de uso frequente de doces e biscoitos e alimentos altamente calóricos, mas pobres nutricionalmente. E um fenômeno que é quase típico do nosso país, que é a criança que é desmamada do leite materno, ela recebe leite de vaca prematuramente, in natura, sem modificações, em substituição ao leite materno. Isso é uma coisa bastante complexa e que nos deixa com um risco de anemia e de outras carências vitamínicas e minerais muito importantes. Então, em suma, nós temos uma situação no Brasil com micronutrientes mostrando que nós temos um aumento da obesidade, do excesso de peso e, simultaneamente, deficiência de ferro, deficiência de vitamina A, especialmente nas regiões de baixo nível social e econômico. Ainda temos carências de elementos que já deveriam ter sido equacionados, como a deficiência de iodo, já que nós deveríamos ter o iodo através de um veículo que é a fortificação do sal de cozinha, mas que, dependendo do controle governamental, existem falhas no acesso a essa fortificação e acaba havendo ainda elementos de populações com bócio por deficiência de iodo. E nós temos uma coisa muito interessante, que é um baixo consumo de elementos lácteos e de carne, principalmente pelos novos modismos da população adolescente, com comprometimento da ingestão de zinco, de cálcio em relação à baixa ingestão. Nós já sabíamos disso há alguns anos atrás, quando nós fizemos aqui na escola um estudo da prevalência de nutrientes em crianças de diferentes regiões do Brasil, que é um estudo que teve 3 fases, o Nutri Brasil Infância 1, 2 e 3, em que no começo nós trabalhávamos com a ingestão de nutrientes, estado nutricional, e nós publicamos essa revista logo no começo dos nossos projetos, na Nutrition, onde a gente viu o risco das crianças e nós víamos uma coisa que na época nos chamou muita atenção. A gente já via que tínhamos uma enorme quantidade de crianças com prevalência de excesso de peso, com obesidade e obesidade mórbida. Nós tínhamos 5% quase das crianças com que a gente tinha de equivalente para obesidade mórbida. É acima do score Z, mais 3 de índice de massa corpórea. É como se nós estivéssemos acima do IMC 35 para o adulto. É exatamente igual, em crianças menores do que 5 anos. Essa é a população que nós tínhamos no Brasil há quase 20 anos atrás. Isso causava consequências na alimentação? Sim, por exemplo, nós tínhamos deficiência da ingestão de vitamina D. Na população que era lactente, eu tinha um risco nutricional de mais ou menos 57%. As crianças que estavam no final da idade escolar chegavam a quase 63% de deficiência nutricional. Ainda é uma população que tem baixa exposição ao sol, e isso explica claramente o porquê nós temos hoje uma grande epidemia de deficiência de vitamina D em crianças, adolescentes e adultos. Outra importante situação é o cálcio. Enquanto nós somos lactentes, nós estamos cobertos, nós temos um risco nutricional baixo, mas a partir do momento que a gente deixa de ingerir alimentos lácteos e a gente não ingere elementos derivados dos lácteos, como acontece em outros países, e nós temos muito baixa ingestão de derivados lácteos, nós temos um risco nutricional que chega a quase 60%, e isso explica claramente por que eu tenho uma baixa acreção de cálcio no período final da adolescência e do adulto jovem, e que vai explicar os altíssimos níveis de osteoporose e osteopenia na população mais velha. E como já era de imaginar, nós tínhamos uma enorme população ingerindo sódio em grande quantidade e quase que 90% da nossa população tinha mais do que o consumo recomendado ou das doses toleráveis acima dos limites adequados de sódio. Hoje nós estamos ingerindo de 2 a 3 vezes mais a quantidade de sódio do que é recomendado pela Organização Mundial da Saúde. E, paralelamente, nós somos um dos grandes elementos que mostram que o processo da obesidade começa muito cedo. Esses dados do CISVAN mostram que a prevalência de sobrepeso, excesso de peso
obesidade e risco para crianças menores de 5 anos, segundo a região brasileira, está em torno de aproximadamente 20%, e é uma situação que tem se mantido estabilizada nos últimos 20 anos. Então, é uma situação que supera, inclusive, as prevalências da América Latina para a população pediátrica. Se nós formos ver aonde que nós temos esse excesso de peso, de acordo com o sexo e região, nós tivemos maiores prevalências na região de pobreza, nas regiões centro-oeste e nordeste, e uma maior condição de aumento da prevalência de 2009 até o início dos anos 2013, especialmente na região norte e no sudeste, onde realmente nós temos que determinar que em alguns lugares, aqui nós temos relacionado a ingestão cada vez mais baixa de elementos derivados de alimentos vegetais, e aqui nós temos a alimentação inadequada como um todo. Isso se reflete na alimentação dos adolescentes. Há alguns anos nós temos comandado um projeto latino-americano avaliando 8 populações latinas com amostras representativas de adolescentes e adultos até a idade de 65 anos. E aqui eu vou mostrar para vocês apenas os dados de excesso de peso nos adolescentes latinos, crianças de 15 a 19 anos, em que nós vemos que todos os adolescentes têm uma grande quantidade de excesso de peso. Mas se nós formos olhar aqui no Brasil, nós estamos numa situação média com aproximadamente 30% de excesso de peso nos nossos adolescentes. Ainda é um fenômeno especialmente feminino, é uma característica clara, e é pós-púbere, então isso não tem nada a ver com o ganho de massa da puberdade, é pós-púbere, e nós somos apenas vencidos pelo grupo da população chilena, que tem a maior prevalência de excesso de peso, apesar do melhor nível social e econômico nos anos em que nós desenvolvemos esse trabalho. Portanto, nós temos que tentar entender o que acontece com a alimentação das nossas crianças e adolescentes como um todo. Tudo começou, na verdade, sob uma forma de um hábito alimentar. Nós temos que determinar que a formação do hábito alimentar ela começa com a cultura. Ela talvez comece até no período pré-natal. A forma com que a mãe se alimenta, a transposição do alimento para o líquido amniótico, como que a criança tem contato com diferentes sabores a partir da formação dos tecidos e, posteriormente, com a exposição ao aleitamento materno e com a introdução alimentar prolongada e com a introdução de texturas, sabores, cor, sabor, odor, que é o paladar. E, especialmente, o padrão da família, que vai determinar a forma de vida que as nossas crianças vão ter. Além disso, eu preciso entender que as nossas crianças têm direito a terem preferências. Nós, como onívoros, nós podemos comer diferentes alimentos e poder nos satisfazer em termos de nutrientes de diferentes formas. Nós não precisamos ter um único alimento, nós não precisamos comer apenas feijão com arroz, nós não precisamos comer apenas carne, nós não precisamos comer apenas leite, nós não precisamos apenas vegetais. Nós podemos ter uma mescla de tudo isso para levar a todos os diferentes nutrientes que nós precisamos. E é essencial que nós tenhamos a formação do hábito através da família. Os pais são o espelho, mas são mecanismos de compensação, eles determinam claramente se nós vamos ter um sucesso ou um fracasso na educação como um todo das nossas crianças. E é por isso que esses novos hábitos que nós temos na infância e adolescência, de não sentar à mesa, não ter refeições à família, de comer distraídos e telas, na verdade nós já éramos campeões mundiais de uso de tela antes da pandemia. Agora, nós somos claramente os elementos que mais utilizaram nesse período, apesar da nossa baixíssima qualidade de internet. Nós temos uma quantidade muito grande de exposição a alimentos que deveriam ter baixa frequência e que acabam sendo consumidos diariamente, que são os sabores doces, os hábitos alimentares de belisco, os lanches inadequados, as refeições sem preparação e sem planejamento. Nós temos uma alimentação que, quanto mais barata, ela é de pior qualidade, mas é o que eu tenho possibilidade de acesso. E, obviamente, hoje eu tenho uma pressão do tempo. O tempo é meu inimigo em termos de preparação, planejamento e organização. Eu tenho que comer comida rápida, prática, fácil de ser utilizada e fácil de ser
comprada ou obtida. E aí eu tenho ainda que me preocupar, como em todas as nossas áreas, nós temos que nos preocupar com os extremos, tanto nas restrições como nas orientações inadequadas e o falso conhecimento disseminado pelas redes sociais, propositalmente ou de forma até com alguns elementos com boa vontade. Isso talvez nos determine algumas reflexões em relação à alimentação. Primeiro, o alimento é um fator primordial na rotina diária da nossa humanidade. Mas hoje nós nos preocupamos muito mais se nós estamos comendo certo ou comendo errado, se nós estamos comendo natural ou não natural, se é orgânico ou não é orgânico, se ele é processado ou não é processado. E é por isso que hoje nós estamos trabalhando com uma alimentação que cada vez mais é restrita e ela anula o prazer. E nós esquecemos que a alimentação, como nós havíamos dito, é um mecanismo social. A alimentação não é apenas um padrão de sobrevivência. E é por isso que muitas vezes nós recorremos a outras formas e outras ciências, como por exemplo a motivação humana de Maslow com a sua pirâmide, em que mostra que, na verdade, nós não somos elementos que apenas têm necessidades fisiológicas e que trabalham com a segurança específica ou social. Nós acabamos tendo necessidade de ter uma capacidade de realização, respeito, atenção e reconhecimento, e especialmente algumas formas de autorrealização. Quando nós discutimos alimentação, nós não estamos discutindo nada diferente do que isso, porque a alimentação é psicológica, ela é social, ela é cultural, ela é situacional, ela é econômica, ela é sensorial, e ela é que vai determinar a escolha de um ou outro padrão de alimentação. Por isso que nós nos preocupamos demais com a influência da formação do hábito familiar por parte das famílias. Os pais e os cuidadores são exemplo, positivo ou negativo. E há muitos anos já se discute educacionalmente que existem estilos educacionais. De uma forma simplística, uma série de autores que a gente inclusive tem trabalhado em conjunto com eles, já determinavam que os estilos de parentalidade eles podiam ser autoritativos ou aqueles que são normais, que respeitam a individualidade, a autonomia, a liberdade, com reforço adequado. O autoritário ou conservador ou exigente, que sempre foi o modelo que deu certo, quer dizer, a força, o grito, a forma forçada de alimentação, que não considera a opinião da criança, sempre foi essa forma que a maior parte da população mundial exerceu. Talvez como uma reação característica em relação a isso, as gerações novas são muito mais permissivas. São gerações que permitem o que a criança faça o que ela queira. Exercem muito pouca cobrança e eles não são receptivos à crítica. Eles deixam que a criança solicite e ela é atendida. E apareceu um outro grupo de pessoas, que é o grupo não envolvido, que no inglês seria o indivíduo negligente. Nós achamos que é forte esse termo, nós preferimos o termo não envolvido, que é aquele que não sabe absolutamente nada da vida e ele trabalha de uma forma absolutamente terceirizada, que faz com que eles não tenham contato com a criança de forma alguma. Esse modelo foi transposto para a alimentação e nós fizemos esse trabalho para a adaptação junto com o pessoal da Universidade do Baylor College lá nos Estados Unidos, para trabalhar com as dimensões de responsabilidade, como os pais encorajam a alimentação, e a dimensão de exigência, que é quanto que os pais encorajam a alimentação e como que a criança responde aos aspectos da parentalidade. Isso pode causar alguns problemas. Nós sabemos que pais que têm estilos inadequados de alimentação vão ter crianças que vão ter rapidamente introdução precoce de alimentos inadequados, com maior quantidade de açúcar, sódio e gordura, alimentos não adequados à faixa etária, normalmente um maior número de omissão de refeições ou pular refeições. Eles não sabem delegar responsabilidades ou eles delegam de uma forma inadequada para outras pessoas. Um exemplo clássico é a delegação para a escola, que a escola hoje é responsável por melhorar o sono, por tirar a fralda, por educar a criança, por dar
padrão de alimentação e talvez no meio ainda sobre tempo para educar a criança em alguns outros aspectos. De uma forma geral, nós falamos que um dos maiores problemas que a gente tem na alimentação de hoje é a falta de planejamento. E para a gente poder dar um enfoque mais, então, terminal para isso, a gente tem que pensar que nós precisamos ter um enfoque mais holístico. E daí nós queremos uma pediatria e uma nutrição mais integrativa. Há algum tempo atrás, nós publicamos, junto com um grupo de autores do mundo todo, um projeto que chamava de Nurturing, ou alimentando a criança de uma posição diferente. Nós fizemos um white paper em relação a isso e, na verdade, nós desenvolvemos essa pirâmide que eu vou passar para vocês no português, que é mais fácil para a gente ver, onde a gente faz a mudança daquilo que nós comemos ao como nós comemos, através de práticas positivas, de uma alimentação conjunta familiar, dentro de um ambiente alimentar saudável e tranquilo, educando crianças para serem positivas e que realmente exista um apoio prático para as famílias. E, óbvio, preservando o prazer e preservando o nosso lar, preservando o planeta de alguma forma. Esse conceito, ele passa por uma série de conceitos. E esses conceitos, eles têm influência na dinâmica familiar. Aquilo que nós comemos, ele é dependente da disponibilidade, do acesso e das chaves para alimentação. E um dos exemplos, por exemplo, é a propaganda inadequada ou adequada. Para o como nós comemos, se nós comemos em famílias, se nós somos adequadamente exemplares, se nós temos práticas alimentares que sejam corretas para a nossa família, se elas são mais coercitivas, se são mais controladoras ou se elas são mais estruturadas, se eu permito a autonomia da criança e eu dou maior apoio para a criança. E é por isso que nós trabalhamos hoje com um modelo de uma colega nossa da Universidade de Guelph, no Canadá, que é a Jessie Haynes, em que, em conjunto, nós desenvolvemos esse modelo de explorar o impacto dos pais nas práticas através do controle, que vão determinar uma regulação emocional, encorajando equilíbrio e variedade, ou entender o ambiente, tentar trabalhar com alimentos não é uma recompensa, um maior envolvimento das famílias e com ter um alimento mais modelar, mais monitorado, com menos pressão, com menos restrições por práticas de saúde ou por dieta. São dietas zero, menos restritivas para isso, para aquilo, que são modismos inadequados, com diagnósticos inadequados e maior volta a um padrão de comer de uma forma correta. Comer junto para ter uma maior ingestão e ter desfechos psicossociais mais adequados passa por ser uma alimentação modelar, com rituais corretos, com oportunidades de comunicação interfamília e aumentar a oferta de alimentos corretos. Por isso, nós encorajamos a família, incentivando a refeição à mesa, com posturas adequadas, com utensílios adequados, brincar com formas de alimentos e não com os alimentos, não comemorar, não se irritar demais, não recompensar com alimentos, mas também tolerar comportamentos adequados à idade. Diminuir tempo de tela de todos os familiares, não é apenas da criança. E a educação é presente nas 24 horas, e não apenas a refeição. Conversar e não brigar. Ter atitudes positivas, incentivar quanto comer e saber quando a criança quer parar. E onde então vai entrar a comida? A comida entra de uma forma muito fácil. É tratar a criança como criança, mas aprender a controlar, ser exemplar, saber esperar, ter paciência e lembrar que o profissional da saúde tem que ser um clínico holístico. E lembrar que uma coisa que hoje é muito importante, que a gourmetização da comida, ela pode ser adequada sem elitização. Então, não é transformar a comida num produto apenas televisível, mas é trabalhar com uma comida que possa ser trabalhada facilmente dentro de cada caso. E com isso, talvez a gente entenda melhor que a criança faz parte de todos os sistemas do nosso organismo. Ela vai trabalhar dentro do núcleo familiar, dentro da sua comunidade, da comunidade institucional, e ela depende, obviamente, de uma estrutura política e social
ao longo de um tempo. E eu preciso trabalhar em cima disso. E por isso que nós precisamos entender claramente os déficits nutricionais, que eles vão ter consequências, vão causar custos para toda a sociedade e, finalmente, eles vão ser agravados por qualquer fator de risco maior. E isso foi claramente demonstrado pela pandemia do Covid. No Brasil, nós sabemos que nós temos diferenças gigantescas da sociedade. Esse Brasil da esquerda, totalmente diferente do Brasil da direita, mas todos eles sofreram de uma forma muito importante as consequências de um possível ou não ausência de um processo único. Nem todos tiveram isolamento social, mas todos tiveram restrição de escola, todos tiveram restrição dos processos educacionais, todos tiveram reflexo na alimentação, ou positiva, quase sempre do lado direito, ou negativa desse lado esquerdo. Por isso que as famílias socialmente vulneráveis, que já eram sujeitas a maiores níveis de violência e discriminação, já viviam em um ambiente que não era favorável à atividade física e isolamento, elas tiveram um aumento de sobrepeso em todos os níveis sociais e econômicos, mas especialmente naquelas populações de menor renda, que tiveram maiores níveis elevados de obesidade, mas também de carências nutricionais específicas. Trabalhos mostram que quanto maior o afastamento das crianças da escola, houve um número maior de risco nutricional, afetivo e do desenvolvimento. E é muito fácil entender que não existe a mínima possibilidade de trabalhar com isolamento social e capacidade de acesso à alimentação se eu não tenho acesso sequer à água, se eu não tenho acesso a esgoto, se eu não tenho acesso aos meios sanitários. E como eu posso ter acesso se eu não tenho acesso a bens, a recursos econômicos para conseguir manter todas as características específicas? E é por isso que nós temos que lembrar que a formação do hábito, então, começa na vida anterior ao nascimento, modifica-se claramente com a cultura. O nosso novo modelo, de qualquer forma, de atendimento, ele é holístico, integrado, trabalha-se com o exemplo familiar, nós entendemos o que comemos e por que não comemos. Lembrar que nós não comemos nutrientes, nós comemos alimentos, que alimentar é processo de nutrir. E nutrir é uma coisa muito mais ampla do que só dar comida. E as coisas têm que ser pensadas em termos de crises. As crises podem ser previsíveis ou não. Nós poderíamos imaginar ou não que nós íamos ter uma crise pandêmica como nós tivemos, mas sempre elas ocorrerão. Nós temos que estar preparados para que as coisas sejam planejadas antes de que ocorram as catástrofes. E uma vez que elas ocorram, que a gente consiga trabalhar com evidências científicas para não piorar o processo como aconteceu no nosso meio. Não há solução prática e simples, e nós temos que trabalhar pensando sempre no que pode acontecer enquanto há tempo de intervir. Não é fácil tratar um processo uma vez desenvolvido. É por isso que quando a gente fala que nutrir é mais que alimentar, é porque é o estudo da vida da criança até o final da vida do ser humano. Eu paro por aqui e eu vou parar de compartilhar e a gente pode conversar se vocês tiverem interesse. Nossa, em primeiro lugar, uma grande aula de nutrição, imensa aula de nutrição, desde do nascimento até a família inteira. Então, muito obrigada pela imensa aula de nutrição. E realmente, você tocou no final dessa questão da pandemia, que eu acho extremamente importante, de se planejar, né? Porque a gente pode ter várias pandemias, a fome ela é uma coisa crônica no mundo inteiro, né? A pandemia, ela expôs e ela realmente aumentou de uma maneira muito mais grave, né? Eu lembro que eu acho que eu vi um estudo qualquer dizendo que no início da pandemia a gente tinha 350 milhões, né, de crianças que ficaram sem alimentação por causa só da escola, pararam de ir da escola e aumentou. Eu acho que você também deve conhecer o site daquele World Hunger, que é um cronômetro, né, que vai mostrando o número de famílias que estão em perigo, né, de segurança alimentar. E eu fiquei impressionada, porque quando eu fui olhar esse cronômetro, nós temos mais ou menos quase 8 milhões, né, de pessoas no mundo, e o cronômetro aponta quase 2 milhões e meio, 2 bilhões, né? 2 bilhões e meio de famílias com insegurança alimentar. É muita coisa, né? E aquilo não para de aumentar.
aumentar, né? Então, você vê que realmente a gente vai ter um problema de desnutrição que vai ser estudado, tem sido estudado, eu acho, né? Você deve estar vendo isso ao longo da Covid, que só vai ter uma piora nos próximos anos, né? Então, fiquei com, assim, com uma pergunta. Você que atende tantas crianças, seja particular, no sistema público, e enfrenta tantas discussões internacionais, o que é que tem mais aumentado? É obesidade, é desnutrição ou é distúrbio alimentar? Porque em tempos de Covid, com todo esse estresse, principalmente para jovens, né? Eu pergunto crianças e jovens, eu sei que isso já seria uma informação enviesada, porque você pega já o público que já tem acesso ao sistema de saúde, né? Sem falar todos os outros que nem conseguem chegar lá. Mas desses que conseguem chegar ao sistema de saúde, público ou privado, o que tem mais neste período que você vê de um ano para cá? Desnutrição, distúrbio, obesidade? A pergunta básica é aonde nós estamos falando? Nós estamos falando em que comunidade? Se nós não temos dados adequados no nosso meio, por exemplo, todos os censos foram interrompidos nesse período. Nós tivemos ausência das crianças do sistema de saúde, além do sistema escolar. As crianças não foram fazer puericultura esse ano. Não só na clínica pública, como na clínica privada. Também houve uma ausência muito grande da puericultura como um todo no país. Ao mesmo tempo, nós sabemos que a ausência da criança da escola, ela causou, além dos aspectos emocionais, sociais, de isolamento, de ansiedade, levou à perda da merenda escolar. O Brasil é o país com o maior número de merendas estruturadas no sistema escolar. Então, nós tivemos uma perda gigantesca desse processo, porque para muitas famílias era a única refeição complexa e estruturada. Então, nós tivemos perdas muito grandes, mas, ao mesmo tempo, nós tivemos anedoticamente, por estar na moda, né, a gente falar da falta de evidência e anedóticas, né? Mas anedoticamente nós temos relatos de diferentes trabalhos de internet que mostram que existe um ganho médio de peso de 6 a 10 quilos nas crianças e adolescentes do mundo todo nesse período de isolamento mais intenso. Isso é muito fácil de se explicar, porque as crianças estão convivendo com os pais 24 horas por dia, os pais estão trabalhando ou dentro de casa ou fora de casa, e nós não temos estrutura de apoio. A criança, ela é uma criança que tem demanda, e essa demanda ela vai ser suprida ou pela internet, que hoje é o nosso meio de comunicação, de educação, de distração, de qualquer coisa, e a criança tem fome. E a criança vai ter fome e ansiedade, que vai ser transformada em comida. Se a família permite que a criança coma o tempo todo, fora de hora, e alimentos inadequados, o ganho de peso é intenso. Mas o outro lado da questão é a questão da atividade física absolutamente inadequada. Nós não tivemos apenas isolamento social, nós tivemos dificuldade de fazer atividade física estruturada e não estruturada. Nós não tivemos brincadeiras e nós não tivemos esporte. Nós não tivemos atividade de caminhada, de brincar, de correr. As crianças estão confinadas ainda por muito tempo. E ainda tem muita criança confinada extremamente em qualquer lugar. Isso acaba levando claramente a um aumento do sedentarismo e do excesso de peso, mas com alimentações inadequadas. Então, nós temos obesidade com carência de nutrientes. Se eu não tenho recurso de comida, se eu não tenho como comprar, como é que eu vou comprar frutas, verduras e legumes, que são alimentos que não são de cesta básica, que não são de subsistência? São alimentos que são luxo para essa população. Então, não vai ter verdura, legume, não vai ter fruta, porque eu tenho que comer arroz, eu tenho que comer massa. Se eu conseguir comer alguma coisa de carne, eu vou jogar todos os meus recursos para isso. Só vou colocar que eu vi uma análise que o preço global da alimentação aumentou de 40%. É muito, é muito. Se eu perdi renda, não tenho como. E pegando nesse ponto, Mauro, o que você recomendaria do ponto de vista de composição da dieta, em termos de aquilo que não seja tão caro assim para essa população? Qual seria, digamos, uma saída? E se você tivesse uma posição e um poder político
por exemplo, no Ministério de Saúde, uma coisa assim, o que você acha que seria um plano adequado para se tentar suprimir todas essas deficiências que tem? Qual seria, digamos, uma dieta ou aquilo que, por exemplo, já consta hoje na merenda escolar, já está mais ou menos dentro dessa faixa do recomendável? Você vê algum tipo de saída? Se eu tivesse que ser ministro, por exemplo, eu preferia ser ministro alguns anos atrás, quando a gente tinha mais desnutrição. É muito mais fácil desenvolver um projeto de combate à fome do que um projeto de combate à fome com desnutrição e com excesso de peso junto. Porque é uma equação complexa, porque eu tenho que dar comida adequada e dar comida de qualidade. Então, se eu só tenho que dar caloria, é muito mais fácil. Eu jogo os meus recursos em programas de suplementação, em programas de fortificação, em programas de dar renda mínima para a população. Agora, o problema é como dar uma alimentação adequada numa população que também está engordando, que também está fazendo cada vez mais restrição, porque o alimento que poderia ser fonte, eu não tenho recurso porque eu não tenho dinheiro. Eu não tenho, por exemplo, se eu dou um apoio básico, uma cesta básica, ou estou dando um auxílio emergencial ou algum outro tipo de apoio, mas que é irrisório perto das condições de perda que essa população teve, eu fico pensando que é muito difícil ser um gestor nesse momento, porque eu precisaria dar uma alimentação que seja diversa relativamente. Mas se eu pudesse dar arroz, feijão, um pouquinho de carne, uma misturinha, um pouco de verdura e uma fruta, nós estamos dando em torno de 5 alimentos. É uma dieta extremamente pouco diversa. Mas, se eu der em quantidades adequadas, ela é suficiente para me manter bem, em crescimento adequado e suprir carências. Se eu conseguir acrescentar alguma coisa de derivado lácteo, eu cumpri cálcio, ferro, zinco, proteína, carboidratos e uma quantidade baixa de gorduras. O problema é que se eu tenho pouco recurso, eu não vou concentrar nessa alimentação. Eu vou concentrar no que existe de demanda. Criança em casa não vai demandar comida, ela vai demandar lanche, ela vai demandar belisco. É muito difícil segurar. Então, acho que talvez você diria que a saída, então, tem que começar por um processo educativo desde criança. Muito antes da pandemia. Tem que começar a reeducar. Eu vejo, por exemplo, algumas crianças que passaram em escola em período integral, onde você tinha uma alimentação mais balanceada, acabam desenvolvendo hábitos alimentares melhores quando adolescentes, né? E eu acho que o grande problema, eu vejo, é essa questão do exemplo dos pais. Isso, na área que eu trabalho também, que é a questão do abuso de drogas, a gente vê isso de uma maneira muito clara. Quer dizer, as pessoas procuram compensar, seja no álcool, seja na comida, suas ansiedades. Então, acho que um programa que envolvesse também uma prevenção de problemas de saúde mental e uma vida mais saudável, uma promoção de bem-estar, tinha que englobar todos esses aspectos, né? Nós temos algumas perguntas aqui. Primeiro, vários elogios. Sensacional essa questão dos hábitos alimentares desde o ventre, que é da Keudiane. A Caroline falando que também achou muito interessante a questão da papinha, né? E a Caroline pergunta qual seria o nome adequado para desnutrição em indivíduos obesos. Na verdade, a gente chama de má nutrição. Então, a má nutrição é um espectro que vai desde a desnutrição mais grave até a obesidade mórbida. São processos, na verdade, muito parecidos. Os aspectos de relação familiar, de acesso, tem alguns padrões genéticos específicos de base, outros têm algumas alterações metabólicas, mas, na verdade, é uma variação que vem num contínuo, que vai da desnutrição mais grave até a obesidade mais grave. Esse padrão a gente chama do excesso de peso, é má nutrição com excesso de peso e deficiência vitamínico mineral. Lembrando que o excesso de peso pode ter carência láctea, pode ter carência
de vitaminas minerais, pode ter carência de ferro, pode ter carência de zinco, porque eu posso comer muito do que eu quero, do que eu gosto. E eu tenho deficiência em todos os demais grupos. Ao mesmo tempo, hoje eu tenho um indivíduo que, por exemplo, segue padrões alimentares específicos. Nós estamos vendo no mundo todo o aumento do consumo vegetariano, ou das dietas derivadas de plantas. É muito bom para o nosso meio ambiente, mas para uma população que sempre foi carnívora, sempre foi uma população que tem hábitos alimentares muito específicos, eu preciso fazer uma coisa de transição. A gente gosta muito das dietas chamadas flexitarianas. São aquelas que permitem que eu tenha uma adequação de todos os componentes da dieta de uma forma adequada, mas que haja campo para todos os tipos de alimentos que eu quiser. Tem uma outra pergunta aqui da Caroline, que é como a deficiência de vitamina D na infância influencia na sua permanência ao longo da vida? Não tem como ser revertido na idade adulta? Teoricamente, nós sabemos que a deficiência de vitamina D pode acontecer em qualquer fase da nossa vida. Do ponto de vista pediátrico, a gente teve um projeto há muitos anos da pediatria mundial e o Brasil foi um exemplo também muito importante, que é a suplementação de vitamina A e D no primeiro ano de vida, que foi uma das coisas que viraram meio rotina, né? Quer dizer, todo mundo dava leite materno mais vitamina A e D no primeiro ano de vida, era quase que uma receita de bolo. Isso acabou com a deficiência de vitamina A no primeiro ano de vida e acabou com o raquitismo nutricional. Mas a gente esqueceu que depois precisava continuar dando vitamina. Então a gente não dá vitamina D e a gente toma pouco sol. Se a gente não usa sol, eu preciso tomar bastante cuidado porque as minhas fontes duplas de alimentação são excluídas. Então eu acabo tendo uma sequência lógica de um hormônio deficiente. A vitamina D é um hormônio e ela é deficiente para o resto da vida. Então se eu não tiver uma base adequada, eu posso até repor, mas eu já tive consequências anteriores e que são prolongadas. O exemplo básico que a gente tem que lembrar é o ferro, que eu tenho anemia na infância. A deficiência de ferro leva a deficiências cognitivas gravíssimas. Mesmo depois de tratada, essa população nunca consegue ter resultados iguais à população que não teve anemia. Então a gente tem que fazer a prevenção antes e não deixar ter a doença para depois tratar, porque as consequências vão ser sempre de longo prazo. A Regiane Loyola Silva diz que considera muito pertinente os apontamentos e diz que ela atua em uma escola de educação infantil e ela percebe, às vezes, uma resistência de algumas famílias em relação à alimentação das crianças. O oferecimento dos alimentos industrializados antes da entrada na escola acaba dificultando a aceitação pelo escolar de uma dieta um pouco mais adequada. E ela pergunta se tem como lidar com isso, quer dizer, como que a escola pode lidar com isso. Acho que é importante lembrar, Jane, que a escola não é restaurante. A escola é um elemento de apoio à alimentação ao longo da vida que a criança está naquele horário. Se você pensar no sistema escolar francês, o lanche da escola francesa, a Marisa conhece super bem, o lanche é uma coisa assim, está lá disponível, mas não é parte do sistema escolar. O sistema escolar é educacional. O lanche importante é o lanche da tarde, é o lanche com a família. Esse é o lanche importante, que aqui no Brasil acabou se deturpando um pouco e a escola hoje é um centro de alimentação. Muito importante, mas ela acaba seguindo algumas das regras inadequadas. Eu cedo a pressão dos familiares, eu cedo a pressão muitas vezes de crianças. Eu sou médico de algumas escolas e teve escolas privadas, por exemplo, que me fizeram abaixo-assinado de crianças que queriam doces todos os dias da alimentação. E os pais vieram bancando, dizendo que sim, as crianças querem, tem que dar doce todo dia para a criança. Eu falei, doce você dá na tua casa. Na escola não é lugar de dar doce, na escola é lugar de educação, é lugar de dar o que eu tenho. E se a criança não come na escola, ela vai comer em casa. No trabalho que a gente fez no Nutri Brasil, a gente separou por crianças que estavam na escola e crianças que estavam em casa. As crianças em casa, elas ficavam muito menos tempo do que na escola
e comiam muito pior do que na escola. A escola é um lugar onde eu consigo fazer modelagem, onde eu consigo estabelecer hábitos globais. É óbvio que vai ter crianças individualmente muito ruins, muito complicadas, mas se a escola trabalhar de uma forma genérica, ela vai conseguir dar modelos bastante bons. O que ela não pode é substituir a família. A família tem que levar a criança já educada para a escola. Não pode esperar que a escola seja o centro de educação. Educação não se terceiriza, né? Mauro, deixa eu fazer só mais uma pergunta, é só por curiosidade, como eu sei que você sempre faz parte de vários grupos internacionais, está sempre bem colocado, e você falou uma coisa muito importante na sua palestra, né? Essa nossa capacidade que a gente tem que ter de ação imediata diante de qualquer questão, por exemplo, no caso de uma pandemia. E o que a gente se viu com a pandemia no geral, né? Não só para alimentação, é que a gente não teve plano B para nada, né? A gente não tem plano B para economia, não tem plano B para educação. Passou-se um ano e eu não vejo, por exemplo, no caso da educação, nenhuma rearranjo em termos nacionais do que a gente vai fazer com a educação. Continua-se aos trancos e barrancos, dando uma aula de cada um do seu jeito e os professores dando piruetas para poder fazer alguma coisa. Então, não existe um plano B rápido, estratégico, onde as pessoas vão se organizar e vão falar, vamos por aqui. E talvez por isso o nosso seminário foi ética, né? Urgência de pensar e urgência de agir, né? Porque a gente está num momento onde a urgência é agir. Então, eu queria saber, em termos mundiais e globais, se você viu alguma estratégia, plano B, no caso dessa questão da alimentação. É claro, a gente está falando de crianças obesas, que ainda têm acesso à má alimentação, mas ainda comem, não choram de fome. Mas, globalmente, a gente tem crianças que não comem, né, que choram de fome. Então, eu queria saber, assim, em algum país, né? Qual foi a estratégia, o plano B, quando você vê as pessoas ficarem com nível de desnutrição, né? Então, tem países ricos, você vai ver nos Estados Unidos, 1 em cada 9, acho que eu vi uma coisa assim, tem um estágio de desnutrição. Europa também, você tem várias crianças ali, né, em estado de desnutrição. Você tem conhecimento no mundo, alguém que teve um plano B, assim, em termos de nutrição, e falou, nossa, esse aqui agiu rápido. E o que... Eu acho que plano B ninguém tinha, porque, na verdade, ninguém se preparou, obviamente, para as grandes catástrofes. E nós tínhamos até alguns sinais indiretos de que poderia vir uma catástrofe quando a gente teve a epidemia do H1N1. Então, teoricamente, a gente sabia que alguma coisa poderia vir em algum momento. Mas, de qualquer forma, quem reagiu rápido foi quem conseguiu trabalhar o mais rápido possível nos programas para restringir os aspectos econômicos duramente num período curto. Então, eu restringi, eu perdi renda, mas eu consegui voltar mais rápido. E com isso eu consegui equacionar a condição alimentar. Os países pobres não conseguiram fazer isso. Então, se você for pensar nos países africanos, eles não tiveram vacinação, mas eles não tiveram wash, eles não tiveram acesso a saneamento básico, não tiveram acesso a isolamento, não tinham água e sabão. Como é que eu vou poder fazer higiene se eu já não tinha higiene anteriormente? Como é que eu passo a determinar higiene? Como é que eu faço uma modificação de vida? Você viu o que aconteceu na Índia. O hábito cultural é superior a qualquer processo de ensinamento que eles têm. E, ao mesmo tempo, eles são os grandes produtores de vacina, de insumos, etc. Então, é um mundo que não está lógico. Eu tenho grandes diferenças no próprio país. Eu sou um grande produtor de vacinas e de insumo e, ao mesmo tempo, a minha cultura me impele para um processo de complementação inadequada das medidas sanitárias. Então, é complicado. Eu posso ter países que tiveram uma melhor resposta, porque conseguiram isolar as crianças bastante bem, mas conseguiram fazer com que as famílias tivessem acesso econômico adequado. Com isso, eu consigo ter uma alimentação mantida. Mas no nosso meio, em que a gente já tinha um meio social de risco, e eu não tenho ainda padrão econômico, e eu não tenho padrão educativo para isso, e as crianças sofreram demais com o processo, elas não tiveram educação nesse ano, mesmo as escolas super privadas, elas tiveram um ano totalmente atípico, muito difícil. As queixas que as crianças têm de aprendizado são assim, ou é muito fácil, ou é muito inadequado, aí eu desligo a câmera, você vê os nossos alunos de pós-graduação, né? Eu desligo a câmera e eu estou trabalhando no meu projeto, no e-mail, ao mesmo tempo estou fazendo 1000 coisas.
e eu não posso sequer cobrá-los que eles abram a câmera, né? É proibido cobrar que eles abram a câmera. Então, assim, eu acho que quem se preparou mais rápido foi quem isolou rapidamente, restringiu curto e, ao mesmo tempo, conseguiu fazer com que a população voltasse o mais rapidamente possível para o meio produtivo. Do ponto de vista de alimentação, foi muito difícil para quem já tinha problemas importantes. Por exemplo, o Chile tem um programa muito bem estruturado de alimentação anterior. O Paraguai, estou falando aqui da América Latina, tem um programa de educação nutricional muito adequado com uma população de extrema baixa renda e de extrema dificuldade em outros setores, mas tem um programa nutricional muito baixo. Quando eu consigo trabalhar com isso de base, é muito mais fácil fazer um projeto educativo em cima de uma coisa que já é anteriormente estabelecida. Eu acho que só saiu bem dessa crise quem já tinha um plano de educação anterior. Quem não tinha entrou muito dentro do processo de risco aumentado. Palestrantes ótimos, professor Mauro maravilhoso, concordo plenamente. Escola não é restaurante, diz a Mirélia Morim, e vários outros parabenizando pela qualidade. Ainda teria muitas outras questões aqui, mas eu acho assim, eu gostaria só para terminar que você comentasse um pouco essa questão, você como professor de uma escola médica, essa questão do excesso de exames laboratoriais em detrimento de ouvir a criança. E a gente tem percebido isso, quanto que é fundamental essa mudança de atitude e tentar entender um pouco e tentar dar espaço para a criança nisso, porque sem isso fica muito difícil você ter alguma resolução, né? Então, eu gostaria só que você pudesse finalizar um pouco em relação a isso. Malu, eu acho que nós estamos patologizando demais a condição clínica. A criança hoje não pode fazer brincadeira, ela não pode ser agitada, ela não pode correr, ela não pode pular, ela não pode ser mal educada, porque ela imediatamente ela vai ser medicada como um transtorno de atenção e déficit de atenção. Ela não pode ser distraída, ela não pode estar mal orientada, porque não é o erro da escola, não é o erro do sistema, o erro é dela. Então, eu sempre vou achar alguma medicação para trabalhar e a gente precisa tomar muito cuidado com a patologização. E especialmente na nossa área, que é de alimentação, especialmente a gente não escuta a criança e a gente muitas vezes não escuta a família também. A gente já quer achar um diagnóstico e a gente sabe que a família é essencial para ser ouvida. Por isso que as nossas consultas da criança que não come são um consultório sentimental, porque é uma choradeira múltipla, porque todo mundo sofre muito. E você precisa ter um lugar para escutar. Se não tem alguém para escutar, vai ser muito difícil, porque é muito mais tranquilo eu tentar achar um estimulante de apetite, ou achar algum remédio mágico. Eu trabalho com remédios, eu uso muitos medicamentos, eu uso coisas, mas eu acho que, na verdade, eu estou buscando uma coisa que, assim, eu preciso trabalhar com todo o ambiente social, ambiental, com a condição psicológica, emocional, o que a criança está sofrendo. Ninguém pergunta para a criança se ela está sofrendo ou não. Tem muitas crianças que estão otimamente bem, comendo muito mal. Elas estão muito bem, obrigado. E ninguém precisa forçá-la a comer porque ela está bem. Então, assim, eu preciso fazer que ela coma exatamente no padrão da família? Às vezes não. Eu preciso tentar entender um pouco quando a criança sabe dizer não e o porquê que ela está dizendo não. Às vezes ela é normal, ela está totalmente adequada. Muito bom. Bom, então eu gostaria de agradecer a presença aqui do professor Mauro pela exposição, participação, e de um tema que é tão importante, porque a alimentação é uma coisa que é para a vida inteira e ela deixa um legado não só dependendo da janela que a gente tiver essa falta, ou esse excesso, ou esse mau controle, ela tem um impacto social, cognitivo, e que às vezes você não vai recuperar lá na frente.
E só para colocar, eu acho que vai ser questão de uma outra discussão, a patologização da infância, agora com a Organização Mundial que patologiza a velhice também, nós vamos ficar todos envoltos em questão de patologização, né? Então, mas vai ser o tema de uma outra palestra, mas eu gostaria muito de agradecer ao professor Mauro. Muito obrigada. É um mercado gigantesco, e sendo um mercado gigantesco é muito importante. Você vê o impacto que tem, por exemplo, quando um jogador de futebol retira a garrafa de um patrocinador na frente. Só que ele esqueceu de tirar o de trás, que é o patrocinador dele, que é um suplemento proteico que ele também utiliza e ele é bancado por ela. Então é jogo de interesses, óbvio. Então não é porque ele é mais saudável ou menos saudável, é porque não era o patrocinador dele, né? Então a gente sabe que é um jogo de interesses múltiplos, sempre vai ter. Tá? Mas eu queria agradecer muito a oportunidade de poder bater papo com vocês. E é sempre um prazer e eu estou à disposição quando vocês quiserem. Tá? Então, nós é que agradecemos, eu acho que, sem dúvida, esperamos que você possa vir outras vezes contribuir com discussões e, mais uma vez, a Beatriz Carneiro, estudante de medicina do 3º ano, dizendo que a sua palestra foi sensacional, agradecendo muito isso. Então, e nós também então encerramos, e foi então um prazer e obrigada pela sua generosidade e disponibilidade de estar aqui entre nós. Obrigado, um grande beijo a todos vocês. Esperamos vocês nos próximos eventos. Muito obrigada, boa noite a todos.